Meu nome é Rafael e sou vigia noturno em um cemitério. Pode parecer estranho, mas não escolhi esse emprego por vontade própria. As contas não se pagam sozinhas, e depois de tentar diversas opções, essa foi a única vaga que encontrei. Desde o começo, sabia que não seria um trabalho fácil, mas nada me preparou para o que estava por vir. O cemitério em que trabalho fica longe da cidade, cercado por uma floresta densa. É um lugar antigo, com túmulos que remontam a séculos atrás. Na minha primeira noite, achei que o maior desafio seria o tédio, ou talvez o frio que cortava a pele, mas logo percebi que havia algo mais ali. Na minha terceira noite de trabalho, enquanto fazia minha ronda, notei um movimento perto de um dos túmulos mais antigos. Era uma sombra, esguia e rápida. Parecia humana, mas ao mesmo tempo havia algo de errado. Eu congelei no lugar, tentando focar a visão, mas quando me aproximei, a sombra desapareceu. Naquele momento, escrevi aquilo como uma ilusão, talvez a minha mente pregando peças. No entanto, os avistamentos continuaram. Comecei a ver figuras em lugares onde não deveria haver ninguém. Às vezes, eram apenas vultos. Outras vezes, eram formas mais definidas, paradas em silêncio perto dos túmulos. Não importava o quanto eu me aproximasse, elas sempre desapareciam antes que eu pudesse alcançá-las. A sensação de ser observado tornou-se uma constante, e o silêncio do cemitério, antes tranquilo, agora parecia carregado de um peso invisível. Certa noite, enquanto fazia a ronda perto do mausoléu, ouvi sussurros. Eles vinham de um dos cantos mais antigos do cemitério, onde poucos se aventuram durante o dia, quem dirá à noite. Segui os sons, com o coração acelerado. Quando cheguei lá, vi um grupo de pessoas, vestidos de preto, em volta de um túmulo aberto. Não precisei me aproximar para entender o que estavam fazendo. Era um ritual, algo sombrio e perturbador. Gritei para que parassem, e eles se viraram lentamente para mim. Havia algo em seus olhos que me fez hesitar, mas eu precisava fazer meu trabalho. Aos poucos, eles foram se dispersando, mas a sensação de que algo maligno permanecia no ar era inegável. Naquela mesma noite, senti um frio cortar minha espinha, e as sombras que antes apenas vislumbrava, agora pareciam estar mais perto, mais definidas. Com o tempo, aprendi a conviver com essas aparições. Não era fácil, e o medo era constante, mas eu precisava do emprego. A cada turno, a presença do inexplicável se tornava mais evidente. Eu ouvia vozes onde não havia ninguém, sons de passos atrás de mim, risadas que pareciam vir do próprio chão. Às vezes, encontrava velas e símbolos estranhos perto de alguns túmulos. Sabia que essas práticas de magia negra estavam relacionadas às coisas que eu via, mas nunca comentei com ninguém. Quem acreditaria em mim? Mas o que mais me apavorava eram os espíritos. Eles não eram como os fantasmas de filmes de terror, que gritam ou tentam assustar. Eles simplesmente estavam ali, observando. Alguns pareciam tristes, outros confusos, e havia aqueles que transmitiam uma sensação de desespero que eu jamais conseguirei descrever. Eles nunca me tocaram, mas a sensação de que poderiam, a qualquer momento, era aterrorizante. Uma das experiências mais assustadoras que tive foi com uma mulher. Ela aparecia sempre no mesmo lugar, perto de um túmulo específico, vestida de branco, com longos cabelos negros cobrindo parte de seu rosto. No começo pensei que era alguém visitando o túmulo de um ente querido, mas depois de vê-la, noite após noite, sempre na mesma posição, percebi que havia algo errado. Decidi investigar, me aproximando lentamente e, quando estava a poucos metros dela, senti um frio intenso, algo além do que qualquer vento noturno poderia causar. Ela se virou lentamente para mim, e foi quando vi seu rosto. Era pálido, com olhos vazios, como se não houvesse alma ali. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Apenas uma corrente de ar gélido,
que me fez dar alguns passos para trás, e então, como as outras aparições, ela desapareceu. Essas experiências não me amaldiçoaram ou trouxeram algum tipo de infortúnio direto, mas viver com elas, noite após noite, me deixou marcado. O medo nunca vai embora completamente. Eu preciso desse emprego, e isso me força a encarar o que muitos não acreditariam. Sei que as práticas de magia negra que encontrei estão de alguma forma conectadas a essas presenças, mas não posso provar nada. Apenas faço o meu trabalho e tento não pensar demais. Cada noite no cemitério é uma batalha silenciosa contra o desconhecido. Eu sei que enquanto estiver aqui, as coisas que vejo, ouço e sinto vão continuar. Mas isso é algo com que terei que conviver. Afinal, todos nós temos nossos demônios para enfrentar.